Alô galera, aqui meu canal na internet, no YouTube, Vasco em Análise, Marcelo falando. Hoje é domingo, né? Dia 20, Vasco 1, Galo 0, no Maracanã. Nesse gramado horroroso que os caras estão dizendo que estão tratando dele, né? E que o Vasco não pode jogar porque estragaria a grama, né? A grama já está estragada, está muito mal cuidada. Então, Flamengo e Fluminense, refaçam seus trabalhos aí que não está nada bem. Consórcio está ruim. Deem para o público um gramado melhor. Inclusive a Conmebol já advertiu o Flamengo, quando veio jogar aqui com o Olímpia, que o gramado está numa situação ruim. Tem que ser feita alguma situação. Bom, vamos lá. O Vasco começou jogando num 4-4-2, né? Serginho entrou no lugar do Orelhano, entre aspas, né? Um tem que sair, alguém tem que entrar, mas não entrou na função do Orelhano, aquele ponta criador por dentro, mais no meio de campo, fechando ali o meio de campo e um pouco mais ligado, voltado para a direita, né? Junto com o Paulinho ali e o Bambu. E o Praxedes mais junto do Peck e do Piton, né? O Paulinho um pouquinho mais centralizado, balançando um pouco, mas deu uma balançada ali no jogo, no primeiro tempo. E o Vasco começou fazendo logo um gol de cara, né? Um cruzamento do Piton, gol de cabeça cabeçada do Verratti, uma cabeçada ruim, sobra pro Serginho, ele faz o gol 1-0 Vasco contra o Galo. Na sequência, o Vasco ainda demorou um pouquinho, sem baixar as linhas, né? Sempre naquele esquema de um time que faz um gol, dá aquela recuada. Quando que o Vasco vai parar de ser assim? E foi assim bastante tempo durante o primeiro tempo e quase o segundo tempo inteiro, com linhas baixas, né? Eu acho que agora com a SAF, com melhores jogadores, com o Paê aí, a gente poderia jogar para frente, sem ficar nesse esquema de jogar sempre reativamente, né? Teve um jogo aí que o Vasco acabou o segundo tempo sem cartão amarelo algum, com pouquíssimas faltas. A gente tem que começar a jogar mais fazendo faltas táticas, porque hoje a gente perdeu algumas bolas, notadamente Praxedes, Bambu, Piton, e tem que ter aquela faltinha, né? Para parar a jogada, porque hoje se o Hulk tivesse um pouco mais de qualidade para tocar a bola para quem fosse entrar, porque ele jogou hoje como criador, praticamente ele foi o criador do Galo, a gente poderia ter sofrido gols, porque houve várias vezes que a gente perdia a bola, não fazia falta tática, e eles pegavam a bola e com o Hulk e companhia não conseguiam tocar bem para concluir a jogada, né? Seguindo aqui, a gente jogou muito no chutão. A gente não tem o Andrei, que era aquele volante que vinha para sair com a bola, o Zé Gabriel não faz essa função, e o Praxedes e o Paulinho também não fazem muito isso, quase não fazem. Então a gente fica com a linha de 3, né? O Léo, o Medel centralizado e o Bambu, Zé Gabriel sem fazer essa função de sair com a bola, os dois, Praxedes e Paulinho e Serginho, que não vem buscar a bola, a gente não tem saída, aquela transição ofensiva, tem que dar bicão. E assim o Vasco foi dando bicões. Para na segunda bola tentar que a gente pudesse pegar uma rebarba e dali criar alguma coisa. Sempre foi assim, né? Sempre tem sido assim com o Vasco. Falta de criação na transição ofensiva, com a nossa saída de bola, e também quando a gente recupera a bola, a gente não tem isso, fica um pouco complicado, né? A questão do Vasco, a gente jogou com 3, né, atrás, uma linha de 3, e como eu falei no 4-4-2 Serginho, às vezes era 3-5-2. A gente ficava também com um Piton no meio de campo. Então, o Vasco começou no 4-4-2, passou para um 3-5-2, com o Piton mais no meio do que voltando para marcar, só a linha de 3 zagueiros, 5 no meio de campo e o Peck e o Verratti na frente, né? Foi assim, numa bola no travessão, que o Verratti, um cruzamento do Piton e o Verratti no meio para frente, quase sem voltar,
Verratti cabeceia no travessão e o Vasco se desenrolando assim, né? Contra-ataque com o Piton e com o Peck, sem haver infiltrações, mais nos cruzamentos para o Verratti. Então a gente também tem que pensar que a gente pode fazer infiltrações, tabelinhas, e não só cruzamento para o Verratti de cabeça, né? A gente tem que saber que quando a bola pegar mais no pé do Praxedes, ele vai cadenciar mais e o Paulinho vai arrastar um pouco mais a bola. É característica dos jogadores que a gente não pode mudar. A gente até muda as funções deles em campo. Agora, mudar as características é complicado, né? Nesse meio tempo, alguém da narração lá do Premier, olha, tem um espaço lá na torcida e tal. Isso é estratégia do Flamengo e do Fluminense para não vender ingressos entre uma torcida e outra, mesmo sabendo que o Vasco e o Galo são amigos. Para quê? Para que o Vasco não possa bater o recorde no Maracanã. Ou seja, eles vão botar menos ingressos à venda para não constatar que o Vasco compra todos os ingressos, enche os estádios, quando às vezes nem o Flamengo enche os estádios, quanto mais o Fluminense, que ontem botou 30 e poucos mil na terceira colocação. Para você ver a diferença entre a torcida do Vasco, a massa, e a torcida do Fluminense, e também o Flamengo quando não está bem. Não é um time que bota muita gente quando não está bem. Bom, o Vasco baixou muitas linhas, como estou dizendo, né? Como venho aqui dizendo. Baixou muitas linhas, só com o Verratti espetado, o Peck um pouquinho no meio campo central ali, é pouco. Temos que parar de jogar somente de forma reativa e tal. O Vasco tem que propor o jogo. Ainda mais hoje que o Galo sai para jogar, o Vasco tinha que propor mais, não só na transição defensiva, mas como também na ofensiva. O Vasco tinha que espetar mais o Galo. Eu achei, tem que haver treinamento ainda sobre isso, né? E para fechar aqui o primeiro tempo, que depois se desenrolou, para fechar o primeiro tempo, desenrolou chato, o Vasco não tem infiltração, não tem tabela, não tem infiltração, não tem ninguém balançando na entrada da área para tocar a bola, fazer uma tabelinha para infiltrar. Hoje o Vasco tinha profundidade pela direita, porque não tinha ninguém ali. Tinha um espaço. Tinha o Peck pela esquerda e o Verratti centralizado. Então a gente não conseguiu usar a profundidade ali. Até porque não tem qualidade. Não adianta a gente tentar a profundidade com o Bambu, que o Bambu não é esse cara que vai nos dar profundidade. Tomara que um dia o técnico possa perceber isso, né? Bom, fim de primeiro tempo, início do segundo tempo, né? O Atlético subiu as linhas, claro. Logo no comecinho era claro que eles iam jogar empurrando o Vasco para o seu campo. E como sempre o Vasco, né, sempre pensando em jogar de forma reativa, aceitou essa marcação e baixou as linhas. Ora a linha baixa e ora a linha média. E era muito difícil sair jogando, porque se você for perceber, o Peck até pega a bola pela esquerda, avança bem com ela, mas na hora H, ele não é aquele cara que consegue chutar bem com a perna esquerda, melhor, com a perna boa pelo lado bom, e não consegue com a mesma perna tocar para alguém que vai entrar pelo meio. O Peck faz isso muito bem na direita, que ele parte com a bola, sempre quebrando para o meio, para poder chutar, ou então alguém passando nas costas dele. O Peck, até que entendo que o Peck não rende pela esquerda, a gente vai ter aí um jogador meia boca, sendo que ele tem qualidade de jogar mais pela lateral direita. Mas aí fica difícil, porque no próximo jogo, se o Orelha não voltar, ou o Rossi for colocado na direita, como já entrou hoje, o Peck vai ser sempre escalado pela esquerda e sempre vai ter um jogador com menos qualidade para jogar na função dele, como o Vasco percebe isso aí. O Peck rende mais pela direita. Em vários momentos, o Vasco sempre com inferioridade numérica no meio de campo. 3, 4, 5 do Galo, a gente com 2 espetados, o Praxedes e o Paulinho não guardando posições, então a bola não passava pelo meio do campo do Vasco. O Vasco arrastava a bola quando podia, quando ganhava, as poucas vezes que ganhava no contra-ataque, na transição ofensiva, mas temos que guardar mais posição no meio. A gente não tem superioridade numérica no meio, em todos os jogos, e assim a gente não vai conseguir jogar bem. Jogamos hoje relativamente bem, não foi um jogo bom. A gente fez um gol e depois aguentou a pressão do Galo, né?
De novo, o Bambu, se você repara que ele, por não ser lateral, ele entra muito na área, fica um espaço lá. Então aquela linha de 3, Bambu, Medel e Léo, acaba virando uma linha de 2, com 4. E o Bambu lá atrás. Ou seja, fica um buraco na entrada da área. E muitas vezes hoje no segundo tempo, e já estou fazendo aqui a análise do segundo tempo, houve chute da entrada da área. Por sorte o Jardim tirou, por sorte a bola foi para fora. Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Treinar um pouco mais para que o Piton não só cruze bola na área, para que ele possa tabelar. Como foi assim com o Bragantino. O Vasco tabelou muito na entrada da área, fez infiltrações contra o Bragantino no primeiro tempo, notadamente com o Marlon Gomes. O Praxedes não tabelou muito por ali, não tabela muito por ali, joga um pouco mais da esquerda para o meio, e não do meio para a esquerda como joga o Marlon Gomes, né? Houve um pênalti terrível, patente em cima do Gabriel Peck, que não foi dado, puxaram a camisa dele, ele acabou chutando desequilibrado, sequer o VAR chamou, e o juiz viu o Peck sendo puxado na frente dele. Então o Vasco tem que tomar cuidado com a arbitragem, tá ruim para o Vasco. Esse lance foi uma nítida comprovação de que a gente está mal fora dos campos, porque foi pênalti, né? O Vasco teve 13 chances, o Vasco até 30 minutos do segundo tempo tinha 13 chances contra 6 do Galo. E 3 chances bastante boas de fazer gol. Não foram aquelas chances que a bola passou longe, não. Foram bolas que a bola passou raspando, o goleiro defendeu, mesmo tendo inferioridade numérica no meio de campo, com os arrastos do Paulinho e do Praxedes. Friso, Praxedes mais lento, Paulinho mais rápido, mas mesmo assim conseguimos chegar no ataque, na defesa do Galo, com esse tipo de jogada, e não uma transição ofensiva com todos os jogadores, né? O gramado ali é horroroso, a drenagem não aguentou, encheu com a chuva que aconteceu aí. Então, se os caras estão dizendo que o Vasco prejudicaria o gramado, ao contrário, o gramado já é ruim, já está prejudicado, então não é um jogo aqui e outro acolá que vai fazer diferença. Zé Gabriel se desliga às vezes no jogo, se desligou em alguns momentos, perdeu bola. Teve uma vez que o pessoal da arquibancada gritou ladrão, mas ele não conseguiu escutar, desligado. E a gente acha aqui que talvez o Jair na vaga do Zé Gabriel, ou então o primeiro volante, ainda é a melhor situação para o Zé Gabriel ficar como reserva, entrar pilhado no segundo tempo e não entrar no primeiro tempo e jogar o jogo todo sem aquela pressão que a gente precisa agora no segundo turno, para que a gente possa lutar para não cair, né? Estamos na iminência aí de cair, a gente está ainda na zona de rebaixamento, é importante que a gente possa lutar para isso, né? Em dados momentos também a gente jogou no 3-6-1, o Peck indo para o meio de campo, deixando só o Verratti na frente, às vezes 3-5-2, o Peck um pouquinho na frente, e depois houve as modificações, né? Daqui a pouco eu falo sobre as modificações. O Serginho sai machucado, né? Ele sai machucado, não só por questão tática, entrou o Rossi para fazer aquele espaço ali pela direita, né? E aí sim, num 4-4-2, ou num 4-3-3 com a bola, né? Peck, Verratti e Rossi, e depois Peck, Sebastião Ferreira e Rossi, mas não deu muito certo, falta qualidade. Em 2 ou 3 chances, ou 3 chances, a gente teve 5-3, 4-2, a gente não conseguiu dar o penúltimo passe para que houvesse o arremate ao gol. O Vasco é um time fraco, as peças são fracas, sai pouco essa tabela perfeita. A gente faz assim, tem feito mais gols de cabeça, bolas sobradas, mas aquela tabela trabalhada é complicado pela qualidade do Vasco, né? O Ferreira não entrou bem, é um jogador leve, estava chovendo, campo pesado, não entrou bem. Zé Gabriel voltando a dar pichotadas no jogo, jogou uma bola ali para fora, teve um córner perigoso. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Para casa vai hoje o Otávio, o jogador do Galo, que levou 2 lençóis, né? Do Peck e o outro do Praxedes, foi uma coisa linda.
tipo futebol de salão, né? Já para fechar aqui o nosso comentário pós-jogo, a transição ofensiva então está fraca, a gente precisa de mais. A gente precisa que as jogadas sejam concluídas. A gente tem a transição ofensiva, mas não consegue concluir as jogadas. Ou a bola é cruzada muito forte, ou é a bola tocada muito forte, a gente não consegue que o arrematador chute finalmente para o gol. Isso tem que haver mais treino, além da qualidade que a gente não tem para isso, né? É efêmero essa questão de arrematar para o gol de forma correta, né? Paulinho começou a balançar no final. O Lédio Carmona da televisão insiste em dizer que o Paulinho foi indicação do Ramon Dias, não foi. O Paulo Brax sempre quis contratar o Paulinho, e na coletiva de imprensa de apresentação do Paulinho falou isso. O Ramon Dias queria o Praxedes, e assim foi. Ramon Dias indicou o Praxedes e o Brax indicou o Paulinho. E esse pessoal, eles não acompanham muito o Vasco, né? Apesar de ser Lédio Carmona ser vascaíno, eles não acompanham o Vasco, fazem um jogo ou outro aqui, escutam muito coisas erradas e falam, né? É bom que o Lédio entenda que comentar não é só comentar o jogo. Se quiser falar alguma coisa que não seja do jogo, tem que ter conhecimento, né? Não pode falar besteira. Isso é muito importante. O Ramon quis o Praxedes, o Brax quis o Paulinho. O juiz deu 7 minutos de acréscimo, aquele boi bumbá no final, uma loucura, e blá blá blá. Falta boba do Léo na entrada da área. O cara queria que o Léo fizesse a falta, ele fez a falta e o Hulk chutou lá, não deu certo, graças a Deus. A gente conseguiu fechar o segundo tempo aí, os acréscimos com 3 pontos, 1-0. Só para fechar aqui, o Vasco já venceu o Galo pela segunda vez nesse brasileiro, né? E agora é tentar mais um resultado positivo contra o Palmeiras. E sempre aqui lembrando, né, aos presidentes do Flamengo e Fluminense, o campo está ruim. Você tem que reclamar com quem opera o campo, não o Vasco, que joga aqui, outra ali. Ainda mais quando está sem casa, né? O Vasco tem 2 casas, o São Januário e o Maracanã. Se gostaram do comentário, se gostaram do pós-jogo, deem os comentários, se inscrevam, deem like ou dislike, não tem problema. Eu interajo com quem conta os meus comentários. Eu até gosto, que é uma coisa que me incentiva a estudar mais, a pesquisar mais. TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e Vasco da Gama.